Oi, meu povo. Vamos ver quem vai chegar para mais um bate-papo bacana. Hoje eu inicio mais um ciclo de lives, dessa vez com o tema O Mundo Pós-Pandemia. E nesse ciclo de lives que vai acontecer toda quarta-feira, com exceção dessa sexta, que vai acontecer às 8h10 da noite, às 20h10. Todas as quartas-feiras de julho eu vou trazer um convidado para a gente discutir qual é a percepção desse especialista acerca das transformações que o mundo está passando devido à pandemia. Vamos esperar o pessoal chegar. A minha convidada já chegou. Vamos ver se entra mais alguém para poder a gente começar. Deixa eu chamar logo minha convidada, se eu não me sinto tão sozinha. Jéssica está por aqui. Olá, senhora Lilian Simplício. Tudo Olá, bem? tudo bem? Como vai? Melhor agora. Então, bora, professora. Vamos esperar a galera chegar mais algumas pessoas para poder a gente iniciar. De antemão, a Cíntia, um beijo para você. De antemão, eu agradeço demais pela sua disponibilidade, pela sua parceria de sempre, em vir comigo nessa jornada, nesse novo ciclo de lives, viu, professora? Muito obrigada. Seu ciclo de lives é maravilhoso, imperdível. E para mim é um prazer, não tem como dizer não. Então, vamos lá, rasgações de sedas à parte, eu quero quero que você se apresente para as pessoas que estão chegando, falar um pouquinho de você para poder a gente começar, tá bom? Pode ser assim? Combinado? Pode, pode. Para quem não me conhece ainda, Lilian Simplício, prazer. Eu sou educadora, sou também coaching vocacional, eu atuo com orientação vocacional, orientação profissional de jovens, tanto do ensino médio quanto universitários. E sou Uhum. professora há 10 anos do Instituto de Química da UFBA e estou nessa jornada. Né? Costumo dizer que eu sou uma apaixonada pela educação, sou apaixonada por gente também. Então, nada melhor do que juntar essas duas coisas e transformar as pessoas por meio da educação. Aqui estou. Que linda, que linda. E depois de uma abertura dessa, de uma apresentação dessa, fica mais do que provado que você foi a pessoa ideal para a gente conversar sobre esse assunto, né, Lília? Porque a ideia desse bate-papo é a gente falar dos dois mundos, porque eu acho que você consegue passear muito bem por eles. Porque a educação, de maneira geral, no mundo inteiro, mas a gente vai falar de um âmbito local, ela sofre uma transformação tanto no ensino superior, quanto no ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil. Porque a grande verdade é que nós não estávamos acostumados com essa realidade, com esse novo normal. Então, para a gente já começar, né, a conversa, eu queria que você falasse um pouco da sua percepção. Como é que você tem visto essa transformação que a educação como um todo tem sofrido durante essa pandemia? De maneira geral, todos nós fomos afetados de alguma maneira, né, por tudo isso. Uhum. E a educação, sem sombra de dúvidas, foi uma das grandes afetadas. A educação foi a primeira a parar de forma presencial e muito provavelmente vai ser uma das últimas a voltar, não é? Por Uhum. N razões, N questões. Não é? E aí nós tivemos e temos diversas situações. Né? Ensino infantil, tem escolas que estão fazendo um trabalho de 1 horinha, 1 hora e meia, para que as crianças não percam o contato com o contato visual, a referência da professora, dos colegas. Tem os alunos do ensino fundamental que estão sendo jogados nessa coisa do EAD, né? Não é bem um EAD, Uhum. né? O EAD ele tem um outro formato, mas né, do ensino online, do ensino
à distância, que teve que ser reestruturado de uma maneira muito rápida. Com isso, os professores sofreram muito Uhum. e estão sofrendo, né? São vários relatos de crises de ansiedade. É toda uma estrutura que teve que ser montada de uma hora para outra, sem as escolas, sem os professores, sem as famílias estarem preparados para isso. Os alunos do ensino médio, Uhum. eles já estão um pouco maiores, assim como os universitários já têm um outro nível de maturidade, já absorvem um pouco melhor, mas mesmo assim tem várias questões junto com isso. Adaptação ao estilo de ensino, o tipo de aula, a qualidade, que muitas vezes não é a mesma, até porque muitos professores não estavam preparados para isso, não são treinados para, daí as angústias, Uhum. questões de autonomia de estudo, organização dos Uhum. horários, como é estudar assistir aula dentro do ambiente que originalmente é o seu quarto, a sua sala, e todo mundo sofreu com isso. Então, eu Sim. sinto, até por experiência própria, como mãe, e também como educadora, né? Eu vejo as pessoas melhorando, se acostumando, mas ainda é toda uma desconstrução de muito tempo, né? Que teve que ser feita, está tendo que ser feita, né? Então, os Sim. baques têm sido grandes. Sim, sim. Antes da gente continuar, só dar boas-vindas a meu irmão, Eduardo. Um beijo para você, a Geiso que entrou agora e todo mundo que está acompanhando. Mas você trouxe alguns elementos muito interessantes, Lilian, que eu queria que a gente discutisse um pouco mais sobre isso. Eu não sei se você concorda comigo, mas essa pandemia, ela expôs de uma forma nua e crua a fragilidade do sistema educacional que a gente tem, né, de maneira geral, do sistema educacional. E aí, se a gente fala das escolas públicas e escolas particulares, o cenário é o mesmo. É lógico que as escolas particulares, elas têm um pouco mais de estrutura, né? Tem um pouco mais de preparo, talvez, mas... Tá me ouvindo? Sim, sim. Tem um pouco mais de estrutura, um pouco mais de preparo, talvez, mas de maneira geral o cenário ele é meio desolador, porque, como você muito bem disse, não houve um preparo por parte das instituições, mas é isso, essa pandemia ela escancara a fragilidade do sistema educacional. E aí eu queria que você me dissesse qual é a sua opinião. Você acha que nós vamos viver, por exemplo, uma tendência de uma educação híbrida durante um bom tempo, porque veja, a história da humanidade mostra que as grandes transformações não ocorreram de uma hora para outra. A tendência já acontecia. Então, o home office, as aulas online, EAD, já eram tendências que estavam acontecendo. É óbvio que a pandemia ela acentuou isso de uma maneira brusca, né? Mas qual é a sua avaliação? Você acha que, de uma maneira geral, a gente vai migrar para um ensino híbrido? Eu não sei se migrar, né? Mas eu sei que nós temos muitos aprendizados que podemos tirar disso tudo, né? Você tocou num ponto Uhum, importante, a fragilidade do sistema educacional. A fragilidade no sentido de nós estamos acostumados apenas com um molde, né? Um formato de ensino, que é aquele ensino em que o professor ele é detentor do saber, é detentor de todo o conteúdo, e o processo, na sua grande maioria, ele é unilateral. Ele vai sempre do professor para o aluno. Existe uma hierarquia e ainda, infelizmente, institucionalizada, né? Desde quando a gente sabe uhum, que é claro que o processo educacional ele é uma construção onde todos os dois são coautores, tanto os alunos quanto os professores, mas sempre existe uma resistência muito grande, né? A nossa forma de ensino, ela sempre esteve muito estruturada e enraizada nesses moldes muito tradicionais. Existem escolas que têm um acesso maior a essas ferramentas digitais. As salas Google, por exemplo, são uma realidade em algumas escolas
daqui de Salvador, por exemplo. E aí, não falo do resto do Brasil por falta de conhecimento, mas com certeza também o são. Mas existe sim esse despreparo, né, para todos terem acesso. Imagine que eu costumo dizer que se alguém que viveu no século passado, né, fosse transportado para o mundo em que a gente está hoje, o único ambiente que ele não estranharia, né, seria a sala de aula, seria a escola, porque o modelo É funciona familiar, né? mesmo, né? Então, são coisas que a gente precisa repensar. Então, hoje eu vejo, por exemplo, pessoas ganhando autonomia de estudo, né? O professor ele não tem o mesmo acesso aos alunos, não tem o mesmo tempo, não esmiuça tantos conteúdos, então os alunos vão lá e vão construindo o seu aprendizado. E esse é o Uhum. papel. O papel da escola é o despertar para os conteúdos, é dar uma visão crítica. Então, tudo isso precisa repensado e com certeza essas lições vão ficar. Eu acho que enquanto nós não tivermos uma vacina, o retorno às aulas presenciais não vai acontecer de uma forma segura. Então, as escolas que retomarem vão retomar com um número limitado de alunos, fazendo revezamento. Então, sim, acredito que enquanto uns estiverem presencialmente, outros vão estar de maneira virtual. Mas aí nós entramos em outras questões. Isso é uma realidade das escolas particulares, né? Das escolas, instituições Uhum. particulares. E mesmo nestas, a gente tem alunos com diferentes realidades. Tem alunos de escola particular que são bolsistas, por exemplo. Né? Uhum. Tem estudantes de universidades particulares que trabalham para pagar a mensalidade da universidade. Então, muitas vezes não tem tanto acesso fora da universidade à tecnologia. Eu ensino uma universidade pública e até agora a gente está tentando equacionar de que forma pode fornecer aula, pode fornecer, não parar as atividades acadêmicas de aulas, né, sem excluir Uhum. ninguém, porque o acesso não é o mesmo para todos. Então, essa é uma equação que não fecha. Então, sim, provavelmente a gente vai ter aí a coexistência desses dois por um tempo. O formato que for encontrado agora vai ficar provavelmente por um tempo, porque até a gente ter segurança para um retorno, mas são várias Uhum. questões que precisam ser analisadas. Né? E se nós Sim. soubermos, como educadores, como instituições, tirar proveito de tudo que está sendo aprendido nesse momento, eu acho que a gente pode ter um sistema educacional híbrido bacana, né? Ou até mesmo os EADs bem melhor estruturados. Sim, você tocou mais uma vez, você tocou num ponto interessante. Hoje eu li uma matéria que o governo federal está estudando oferecer pontos de internet para os estudantes em situação de vulnerabilidade. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, porque além de escancarar a fragilidade do sistema educacional, essa pandemia também escancara de uma maneira latente, que sangra as diferenças sociais que a gente tem. E aí eu te pergunto, Lilian, na sua visão, como mãe de uma criança pré-adolescente, como professora de uma das melhores universidades do país, como é que você enxerga o impacto dessas diferenças sociais levadas à educação? O que eu quero dizer com isso? É óbvio que todo mundo está no mesmo bolo, né? Nem as escolas particulares, nem as escolas públicas estavam preparadas para isso. Mas eu ainda não ouvi ninguém me dizer que está tendo aula online nas escolas públicas, sejam elas municipais ou estaduais. Até onde se sabe, todas estão paradas. As escolas particulares estão se virando, não é com o mesmo conteúdo, não é com a mesma carga horária, mas existe um contato, uma conexão, um envolvimento, uma tentativa até das escolas, das instituições, de entregar alguma coisa para os alunos. Você acha que essa pausa estendida e abrupta e brusca, né, do ensino público vai gerar um impacto mais na frente? Por exemplo, a gente teve adiamento do Enem. Parece que numa pesquisa aí,
há uma sugestão de que o Enem ocorra em maio de 2021. Mas veja, não existe previsão de retorno às aulas. Essas pessoas que estão para prestar o vestibular, que estão com expectativa de ingressar na universidade, como é que você enxerga essa diferença social sendo escancarada, levada para o âmbito da educação? É muito triste tudo isso. E a educação, e aí principalmente quando a gente fala de educação pública, ela não pode ser excludente, né? E quando a gente tem uma situação dessa que escancara, né, é muito triste. Hoje, por exemplo, nas redes estaduais e municipais, aqui existe uma proposta dos alunos terem aula, né, pela TV aberta, tá? Alguém até falou aí, Leila, Isso, falou sobre isso. mas veja, aí a gente volta para questionar a questão do modelo educacional, não é? O que é o processo de aprendizado, né? Porque é do mesmo jeito que os alunos não têm acesso à tecnologia, esses alunos também não vão ter acesso a livros, a fontes de pesquisa, a fontes de estudo. Então, ele não tem nem o livro físico, nem o acesso à internet, né? Esses alunos que muitas vezes não têm nem o pão para tomar um café à noite, o almoço do dia. Então, Sim. é muito complexo tudo isso, e aí, mais uma vez, a gente se preocupa com a questão conteudista, né, do que o aprendizado para a vida, né? A educação é muito mais do que conteúdos formais de português, matemática, física, química, o que seja, né? E se hoje, inclusive, nós tivéssemos uma educação que fosse uma educação para a vida, nós não estaríamos onde estamos, né, em termos de pandemia, por exemplo. Aí eu vou entrar numa questão polêmica aqui, mas não tem como não falar disso. Quando a gente é educado nas instituições de ensino para a vida, para entender o mundo que nos cerca, a gente consegue entender, né? Consegue entender o perigo das coisas, a gente consegue entender que, por exemplo, o óleo que foi derramado nas praias, né, no ano passado, a gente não pode manusear de qualquer jeito, a gente entende que sim, os cuidados com relação ao coronavírus são necessários, que o isolamento social é importante. Então, o papel da educação ele vai além de passar conteúdos, mas de promover para o indivíduo uma visão crítica do universo que cerca ele. Então, sim, os conteúdos vão parar, os impactos são grandes, né? A gente vai ter um impacto quase equivalente a gente não ter um Enem no próximo ano. Né? Falando em termos práticos, né? Em termos de calendários, é quase um ano perdido. Então, vai ser muita luta para poder recompor essas coisas. Tá? E mais do que conteúdos, a gente precisa pensar em rever em como a gente está formando essas pessoas aí. Mas os impactos, sim, são grandes, as perdas vão existir e vai ser muito complicado. A gente não sabe ainda, a médio e longo prazo, quais vão ser os impactos reais disso tudo. Mas existe o desestímulo, existe muitos jovens que estão sem perspectiva, porque não sei quando isso vai acabar, né? Essa coisa que deveria durar aí em termos provavelmente 2 meses, já estamos chegando em 4 meses nessa coisa, e o vírus continua circulando em alta no nosso país, na nossa cidade. Então, existe um desânimo, uma falta de perspectiva. E aí, nesse contexto, sem sombra de dúvida, aqueles jovens que são menos favorecidos socialmente vão ser os mais afetados. Não tem jeito. Sim, sim.
Pedro, seja bem-vindo, Rafael, o pessoal que está chegando agora. Você tocou num assunto interessante, Lilian, mais uma vez, né? Jason trouxe aqui um ponto que eu ia abordar mais à frente, mas já que ele trouxe, eu li uma pesquisa um dia desse de uma consultoria na área de educação e que ela fez uma previsão de que nesse ano, devido à pandemia, haveria uma redução de 70% no número de inscrições no vestibular e, portanto, haveria uma diminuição significativa no número de pessoas ingressantes na universidade particular. E, para além disso, nesse período, essa pesquisa é bem recente, não estou enganada, ela é de maio, ela fala que existe um rombo, né, de mais de 2 bilhões de reais de rombo das pessoas que não estão conseguindo pagar as universidades, pagar as faculdades. Jason trouxe aí, né? Existem algumas previsões de 30% das instituições superiores irem à falência. Qual é o efeito desse cenário? Qual é o efeito que esse cenário pode ocasionar no mercado de trabalho? Hoje saiu uma notícia de que hoje a gente tem mais pessoas desempregadas do que empregadas. Veja, a gente está vivendo um dos maiores percentuais de desemprego da história do país. Então, o cenário ele não é muito animador. Mas a gente não está aqui para discutir mazelas, né? A gente quer trazer... primeiro responda essa pergunta de Jesus, depois eu quero que a gente converse um pouco, Lilian, sobre... Primeiro, eu queria que você trouxesse, na sua perspectiva de educadora e de mãe, que sugestões você daria? A gente não tem como não falar de política. A gente está vivendo um momento crítico politicamente, um momento... A gente está falando de educação e a gente está vivendo um momento de crise no Ministério da Educação, entre saindo ministros, ministros desacreditados, desqualificados, que plagiaram, enfim, todas essas questões que a mídia se encarrega de mostrar. Mas, na sua visão, o pouco cuidado que esse atual governo tem com o Ministério da Saúde acaba se refletindo na educação, na forma como a educação está sendo conduzida durante esse processo de pandemia? Veja, sendo muito direta. Te coloquei em más lençóis. Não, não tem como a gente não estar onde está hoje, né? Ontem eu vi um vídeo que me emocionou do presidente de Portugal, né? Ele é um professor dando uma aula, uma espécie de aula inaugural, né? Mas falando da importância da educação, falando da importância de se manter em casa e seguro neste momento, né? Mas que o processo educacional ele não pode parar, ele é apenas reconfigurado, né? E aqui nós temos essa situação. Veja, até mesmo nas instituições particulares, o nosso sistema de ensino é um sistema que castra, ele não liberta. E isso é complicado para a gente construir conhecimento. Então, mesmo o sistema não tendo parado, ainda assim, a educação fica capenga porque nós dependemos de alguém pegando nas nossas mãos. Então, são coisas que a gente precisa repensar. Mas nós estamos onde estamos porque nós estamos num país que não investe em educação nem em saúde. Então, naturalmente, nós estamos vivendo uma crise política porque elegemos quem elegemos, por falta de conhecimento, por falta de educação mesmo, né, de entendimento de história. E, naturalmente, além da crise da saúde, se você não tem um governo que se preocupa com a saúde, e naturalmente vem com isso, uma crise na saúde, uma crise política, uma crise no sistema educacional, onde nós temos um possível ministro do MEC que coloca títulos, né, que não são verdadeiros. Então, assim, é muito complexo. Nossa situação é muito complexa. Nós não estamos tratando apenas o coronavírus. Então, nós estamos numa situação muito mais complexa do que em inúmeros outros locais, né? E por isso tudo é mais difícil. Então, não tem como nós estarmos numa situação diferente com
contexto todo em que nós vivemos. Sim. Boa noite, Rei Moraes, tá dando boa noite pra gente. É isso mesmo que você tem Ei, trazido, Lilia, mas é, eu quero que a gente fale um pouco sobre coisas boas, né? Porque de mazelas a própria mídia já se encarrega de por entupir favor. a nossa casa, a nossa mente, né? De coisas ruins. Primeiro, responda a pergunta de Jason. Qual é o impacto? Jason trouxe aí um dado estatístico de que a projeção é de que até 30% das faculdades particulares fechem, né? Cheguem à falência em virtude dessa pandemia. É lógico que aí a gente vai entrar no cenário de despreparo, porque veja, como você trouxe, muitas dessas pessoas que pagam as faculdades são pessoas que trabalham para pagar. Então, se a pessoa perde o emprego, é um efeito em cadeia, né? Um efeito dominó. Se a pessoa ela perde o emprego, ela logicamente não vai conseguir pagar a sua faculdade. Mas você consegue me ouvir? Sim, sim. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, na sua visão, na sua perspectiva. Qual é o impacto que isso causa, né, no cenário, no mercado, no cenário econômico, na sua visão? Você colocou bem, é um efeito em cascata. Então, não se tem ideia de onde vai se chegar essa crise econômica. Sim, ela existe, né? Não é um fantasma e a gente precisa lidar com tudo isso, né? A questão das universidades, que em torno aí de uns 30% vão fechar as portas, naturalmente isso é fruto de uma série de questões, né? E envolvem as pessoas que não têm mais como pagar a faculdade, mas também aí vai entrar numa questão que não é a minha área e que vai muito da gestão de negócios. Não é? Uma instituição de Uhum. ensino particular, ela é uma empresa, né? Então, aí a gente não vai entrar no mérito da questão econômica, da questão da gestão, da administração de cada uma, né? Naturalmente, aquelas Uhum. instituições de ensino que têm um aporte financeiro maior, elas vão ter mais fôlego para conseguir ir aguentando, mas também vão sentir algum impacto. Então, isso é um efeito em cascata. Se eu não trabalho, eu não tenho como pagar, a minha instituição de ensino não tem como se manter ou não tem como manter o mesmo quadro que vem mantendo, pessoas vão sendo desempregadas e a gente vai ficar nesse loop, né? Então, Uhum. é um cenário muito complexo. Sim, sim. Jesus disse que a gente está estourado, que até o César está assistindo. Que massa. E Pedro traz isso que a gente já discutiu, que você trouxe, né? Ele faz uma contribuição bem significativa. O modelo de educação no Brasil vem se repetindo há muito tempo, onde estudar não é atrativo e as pessoas estão modeladas a pensar da mesma maneira, sempre diminuindo a criatividade e, consequentemente, diminui o empreendedorismo, diminui a renda. Talvez essa seja uma das grandes diferenças do ensino das universidades, falando de universidade, né? Porque é algo contraditório. Hoje a gente tem uma qualidade de ensino fundamental, médio, infantil, particular, infinitamente superior ao público, mas quando você vai para a esfera das universidades, as universidades públicas, não só nas notas, mas também principalmente no desempenho acadêmico dos alunos, até no preparo dos próprios docentes, está uma distância muito grande das universidades particulares. Ainda que as universidades públicas também repitam esse modelo de educação antigo que Pedro está dizendo, mas existe um estímulo do pensamento, você tem grupo de estudos, de pesquisas, e isso certamente estimula o pensar, a criatividade, o empreendedorismo. Você, por exemplo, participa de empresas júniores, que não é uma coisa que a gente vê comumente nas, nas universidades particulares. Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença, Lilian. A gente aí precisa voltar. Eu vou Falando das chegar nas universidades. universidades, mas eu vou falar do sistema educacional como um todo. A gente precisa estimular. Pedro colocou uma coisa que Uhum. eu achei excepcional.
A linha de raciocínio que eu defendo é bem isso. A gente precisa dar significado para a educação. Por que as crianças vão para a escola? Por que eu vou para a faculdade? Por que você tem que estudar? Qual é a importância do estudo na sua vida? Por que você tem que aprender matemática se você não vai usar sempre? Ah, matemática treina você para raciocínio lógico. Vamos colocar essa matemática num contexto para que fique mais interessante para o aluno aprender? Vamos colocar num contexto de vida, né? Então, quando a gente começa a dar significado ao que ensina, né? Ensinar voltado para um contexto, a gente começa a entender, né? Então, os horizontes começam a se abrir. É preciso entender que a educação não é para passar no vestibular, não é para se formar e ter um emprego. É para abrir a nossa mente para o mundo. A gente precisa ir para além dos muros das instituições de ensino. A educação ela tem que ser libertadora, não castradora. Essa é a grande questão. Então, no momento em que a gente começa a pensar na educação dessa forma, todo o resto é um efeito em cadeia. Então, se a gente vai lá na base e começa a trabalhar dessa forma, ir para a escola não fica chato. Ir para a escola não é um fardo, né? Então, a gente precisa tanto mudar as dinâmicas de ensino, quanto também dar significado ao ensino. Então, quando a gente descobre isso, fica muito mais interessante. Ah, eu tenho vontade de aprender, tá? E quando a gente passa isso para o sistema universitário, por exemplo, né, eu ensino numa universidade federal, não é? Mas mesmo, por exemplo, como você colocou, o desempenho dos alunos é diferente, etc., mas a gente volta a falar de conteúdos, né? Mas existe sim ainda uma carga conteudista grande, mas dentro da universidade pública existe algo que a universidade particular, de maneira geral, não oferece, né? Que é esse universo paralelo, esse ambiente de discussões mais amplas sobre o mundo, sobre política. Então, isso amplia a nossa visão de mundo, dá um significado diferente à formação que a gente tem. Então, dentro da universidade pública, se tem acesso a diversas coisas, desde arte, cinema, música, até incentivo ao empreendedorismo e por aí vai. Né? Então, é um ambiente muito rico de discussões. O estudante ele passa um dia inteiro dentro da universidade, com que ele não esteja ali apenas dentro da sala de aula, né? Engolindo o conteúdo que é cuspido por um professor, né? Que o professor, muitas vezes, ele está desesperado por botar para fora. Ele tem que passar aquele conteúdo, jogar, né? E fechar o que estava previsto. Então, esse tipo de vivência termina castrando um pouco, né? E você acaba apenas formando não um cidadão ou cidadã, Sim. mas apenas um profissional. E um repetidor, né? Dos mesmos ciclos. Mas veja, Lilian, pegando esse gancho, né, disso que a gente está discutindo, você está falando aí de uma transformação que ela precisa ser iniciada, a gente precisa de uma reforma no sistema educacional brasileiro urgente para ontem, mas a gente sabe que isso não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Né? Quando você fala de uma reforma, por exemplo, você não tem como não pensar na diminuição das desigualdades. O sistema de cota veio como uma ideia, como uma recompensa, uma reparação, mas que ainda está longe de equiparar as desigualdades que a gente tem no Brasil. Então, falando de uma forma muito prática, eu queria que você me dissesse o que é que você defende. Por exemplo, como é que você acha que os responsáveis pela educação no Brasil, falando diretamente do Ministério da Educação, quais medidas práticas você defende? Como você acha, por exemplo, na sua visão? Vai que, né, a gente viraliza, alguém assista e acha suas ideias extraordinárias. O que é que
você defende, para ser brincadeiras à parte, de que forma prática você acha que a gente pode lidar, porque a pandemia ainda não acabou? E talvez, como você muito bem disse, a educação seja a última coisa a voltar ao novo normal. O que você defende? De que forma você acha que poderia ser conduzido melhor a questão da educação, por exemplo? Hoje, neste momento, né, é complicado a gente falar em soluções sem pensar nas questões sociais. Inclusive, o grande entrave hoje para que a educação volte, né, para as instituições de ensino públicas, por exemplo, é uma questão social, é um entrave social, tá? Então, o nosso país é um país de dimensões continentais, a gente tem pessoas que aqui, se você viajar aqui por uma horinha, você já vai encontrar cidades cujo acesso para as pessoas irem para a escola tem que caminhar numa estrada de terra. Né? Dentro da nossa própria cidade, nós vamos encontrar uma realidade assim. Então, é muito complexo falar em algo desse tipo. Mas existem estruturas que podem, cada uma nas suas esferas, irem melhorando para que a gente possa construir um projeto de educação a médio e longo prazo. Para que daqui a 20 anos a gente tenha pessoas que estão começando a serem formadas hoje que possam ter um discernimento melhor, possam trazer, né, resultados melhores para o nosso país. Então, a gente tem que começar trabalhando a base, né, o fundamento hoje. Então, vamos para as escolas, né, de ensino infantil. Criança não vai para a escola só para brincar, não. O processo de aprendizado começa ali por meio de brincadeiras, sim, mas brincadeiras de cunho pedagógico. Então, a gente tem esse hábito de dizer, criança só vai para brincar, vamos colocar numa escola, né? E até que a gente pode pagar mesmo, mas a gente costuma tirar esse peso, porque já que eu não posso pagar, ele vai só para brincar. Não, começa ali a educação. Então, quem são os responsáveis por essa educação do ensino infantil, do ensino fundamental? Vamos começar reformulando esse sistema de ensino. Em paralelo, os outros, a gente precisa, sim, minimizar danos. É o que é feito na universidade, é você dar acesso a pessoas que não tiveram, por exemplo. Mas no momento em que você começa de um ponto, né, e isso vai sendo cascateado, né, para as outras esferas de ensino. Então, vamos, né, fazer a mesma coisa a partir de agora para o ensino fundamental, para o ensino universitário. Então, pensar numa concepção de educação, né, que abra a mente para o universo. Não seja apenas conteudista, mas que prepare para o mundo. Tá? E a escola precisa ser um local para fornecer isso. Né? Só que aí a gente entra em vários entraves. É material que não chega, é a merenda escolar que não chega, são as condições físicas e estruturais que não tem manutenção, porque a verba foi desviada. Então, observe a complexidade, né, de tudo que a gente vive. Então, não dá para falar de tudo isso sem falar no nosso contexto histórico, político, né? Então, é muito complexo. Mas Sim. O que eu defendo é uma educação que seja transformadora desde o início, que tenha significado desde o início. Né? Quando a gente tem pessoas bem formadas, né, naturalmente a gente vai ter um país mais consciente, a gente vai ter um país mais desenvolvido. Perfeito. O Euler faz uma contribuição, né? Infelizmente não temos uma solução prática, a desigualdade social e a extensão brasileira impossibilita, sim. Giovânia está dando um alô, boas-vindas. Aí ele contribui. A educação no Brasil é vista como custo, não como investimento. Eu acho que é para além disso. Eu acho que, de maneira geral, para os governantes é muito interessante que as coisas permaneçam como estão. Porque aí você não estimula o senso crítico, o pensar, né? As pessoas permanecem na ignorância e aí continua tudo como está. Mas, pulando um pouco disso, a gente falou muito, e você trouxe contribuições brilhantes, como sempre,
né, da sua visão, da sua percepção, tanto do ensino infantil, médio, fundamental e superior. Mas, falando de uma forma prática, eu sei que você tem um e-book muito bacana, inclusive eu indico para quem é pai, para quem está estudante, e até para quem não é, como conteúdo mesmo rico. Você tem um e-book dando dicas de programações de rotina de estudo, né? A gente vai fazer uma mudança de chave rápida, mas que tem que ver com esse tema. E aí, por que eu estou falando isso? Algumas pessoas, porque essa pandemia, ela transformou a vida de todo mundo, fato, né? De uma maneira ou de outra, todos nós fomos impactados com essa pandemia. Gente que tem um contrato suspenso, gente que perdeu o emprego, gente que teve redução salarial, redução de jornada, enfim. E também a educação, como a gente está discutindo aqui desde o início da live, ela também está sofrendo essa transformação. Então, ainda num cenário, ainda que a gente fale de um cenário de faculdades, de universidades, de escolas que estão oferecendo o ensino à distância, existe uma dificuldade é, de, de adaptação com rotina de estudos. Por exemplo, algumas pessoas têm uma necessidade de estarem na faculdade, na escola, para estudar, participar de grupo de estudo para estudar. Nesse momento, as pessoas não estão podendo se reunir, as aulas estão sendo online. E aí a gente sabe que, obviamente, de maneira geral, quando não é um EAD, que é uma adaptação, que é uma preparação, uma estrutura diferente, mas a aula online, ela deixa muito a desejar no sentido da troca, do conteúdo mesmo. Então, eu quero que você fale um pouco sobre dicas. Como é que é possível a pessoa ter uma rotina de estudo estruturada para que ela consiga tirar melhor proveito? Por exemplo, você defende uma ideia, pelo que você me traz aí, de uma inversão, de que o professor ele não seja o total provisor do conhecimento, como a gente tem essa hierarquia hoje. E talvez por isso essa dificuldade das pessoas de estudarem em casa, que ela fica esperando que o professor ensine alguma coisa. Você defende que as pessoas estudem por conta própria, lendo um livro, se antecipando. Qual é a sua ideia de estudo em casa e qual é a sua ideia de rotina de estudo? Eu já defendo isso. Quem é meu aluno sabe que existe um regulamento na universidade que se você tem 25% de falta, o professor pode reprovar. Eu não reprovo ninguém por falta. Falo, gente, ó, se vocês quiserem só vir aqui para fazer a prova e tirar 10, ótimo. Né? Se vocês não precisam de estar aqui, não precisam de mim para isso, consegue ir sozinho, por que que eu tenho que obrigar você a estar aqui olhando para mim? Não faz sentido, tá? Então, isso eu falo muito com os universitários, eles têm, já são adultos, não é? Mas nós somos treinados para estar no ambiente escolar e receber tudo mastigado. Então, a gente esquece de pensar. Cada vez mais a gente vai se atrofiando e precisa do outro para dar dicas, para dar macetes, para dar caminhos. E as coisas elas precisam ser construídas. A gente, o professor ele está ali como alguém que apresenta o conteúdo para a gente, alguém que é mais experiente, né, que conduz, né, o processo, mas ele não é detentor de todo o conhecimento. É comum eu estar na sala de aula e um aluno perguntar algo que eu ainda não tinha pensado. E eu tenho que ter a maturidade de dizer, ó, na próxima aula eu digo para você. E meu aluno sabe que é assim que eu ajo. Eu não tenho problema, não tenho vergonha de dizer, olha, não vi isso ainda, não pensei nisso. Hoje o acesso à informação é muito grande. Então, é preciso repensar essas questões, tá? Mas existe uma dificuldade natural e muito grande. Se a gente não está acostumado, né, a aprender sozinho, a gente vai sentir falta disso. Se a gente está acostumado a ter nossa rotina de sair de casa, ir para a escola, ir para o trabalho, a gente vai sentir falta disso. Não é de uma hora para outra que a gente se adapta, principalmente com outras questões envolvidas, como o medo da doença, como questões financeiras, porque
muita gente perdeu o emprego, então, em alguns lares estão passando por situações difíceis, porque um pai perdeu o emprego, a mãe também, um pai morreu, um irmão morreu, um tio, uma tia. Então, tem todo um contexto não totalmente diferente e pesado, que abala também o nosso emocional, tá? Então, o que eu costumo dizer para quem quer estruturar uma Uhum. rotina de estudos é: como é o seu ambiente? Como é o ambiente da sua casa? Você tem que dividir, por exemplo, o computador? Não tem? Você tem um computador exclusivo? Qual é a situação da sua casa? Você tem um espaço para estudar? Não tem? Porque esse é o ponto de partida para que algumas negociações sejam feitas e, a partir daí, uma rotina seja estabelecida. Então, se eu tenho que dividir o meu computador com mais 3 irmãos, eu tenho que ter o meu horário de estudo, meu irmão outro e o outro irmão outro. Então, isso precisa ser levado em consideração, precisa ser acordado, né? Eu tenho um ambiente calmo, às vezes é complicado se ter um ambiente calmo com todas essas questões complexas que estão cercando a gente. Então, para se fazer uma rotina de estudo, é preciso olhar para dentro, para como você aprende, como você estuda melhor. Né? Tem gente que gosta de estudar com som, tem gente que precisa de silêncio, e está todo mundo dentro de casa. Não é fácil. Então, a primeira coisa para estabelecer uma rotina de estudo é que alguns combinados dentro de casa precisam ser feitos. Nem todo mundo tem a situação ideal de ter o seu cantinho de estudo para poder manter uma rotina. Então, às vezes, só tem a sala para todo mundo, né? E aí é complicado. Então, é preciso olhar para o que se tem. Então, dentro do que se tem, vamos fazer uns combinados. Dentro da minha rotina, o que é primordial, o que é que eu não posso abrir mão? Eu tenho que cozinhar, eu tenho que ajudar em casa, que horas eu faço isso? Então, tudo isso tem que ser colocado na rotina para entender qual é o tempo que vai ser dedicado para o estudo e colocar aquilo dali como seu horário. Sim, perfeito, Lilian. Você traz aí, tem muitas outras dicas, inclusive Giovanna disse que precisa, já vai lá na página de Lilian, na bio, e baixa o e-book de graça. E indico isso para quem tiver interesse. Uma coisa interessante da rotina de estudos, como de qualquer coisa, é a gente entender que não existe fórmula perfeita, né? Cada um vai se adaptar dentro da sua realidade, dentro das suas necessidades. Mas uma coisa, e aí você me corrija se eu estiver errada, em comum, é a disciplina e a organização. Porque não dá. Para qualquer coisa na vida que a gente vai fazer, se propõe a fazer, tem que ter disciplina e organização. E para a rotina de estudos, isso também vale. E aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O Helder, ele continua dizendo que na visão dele, a nossa cultura educacional não foi estimulada ao pensar a autonomia do estudante, sim. E aí ele continua, né? Tenho efetuado uma leitura acerca do ensino híbrido, colocando em prática, observo pontos positivos e negativos. A gente discutiu isso mais cedo, com minha realidade no ensino médio. É uma rotina para provocar autonomia, sim. Porém, temos inúmeras dificuldades para os alunos colocarem em prática em suas casas, como a família visualiza a educação. Sim, ainda tem isso, né? Às vezes, você tem toda uma infraestrutura física, você tem uma boa internet, você tem um computador, você tem um espaço para educação, mas você não tem um estímulo em casa. E para uma criança, isso é muito importante. Né? Às vezes o pai faz essa transferência. Pedro mais cedo disse que a principal formação é feita na escola. Não sei, eu acho que a principal formação é feita em casa, né? A escola é um complemento e às vezes os pais fazem essa transferência. E aí você tem tido, eu tenho visto relatos, eu acredito que você também, de pais estressados, surtando, muitos deles também com deficiências cognitivas mesmo, porque não sabem, não aprendeu, não teve acesso à escola, não sabe ensinar. E isso gera angústia, constrangimento, preocupação. Mas, para além disso, às vezes os pais fazem essa transferência para a escola, né, como a instituição que tem que ensinar, educar o seu filho, e numa situação como essa ele não sabe lidar com esses conflitos. Qual é a sua visão disso? Qual é o papel da escola? Qual é o papel dos pais na função da educação? Você como mãe e Eu como acho que são educadora. complementares.
né? É, você me acompanha e você sabe que nesse início de pandemia eu me desesperei, porque eu tenho uma criança de 4 anos e que está em fase de conhecer letras, de conhecer números. E eu sou educadora, mas eu não tenho nenhuma formação para ensinar crianças. Então eu falei, meu Deus, como é que vai ser esse processo de aprendizagem, né? Mas em conversas com a professora, em conversas com irmã que é pedagoga, eu me acalmei mais. E a coisa tá caminhando sem pressões, né? Eu tenho uma hora do dia que eu reservo para acompanhar ela nessa questão. Então, meu dia só começa depois das 9, porque antes disso tem as tarefinhas, etc., coisas que eu faço com ela. Mas organizar a rotina de estudo ou qualquer rotina é tentativa e erro, tentativa e acerto. E a grande questão é não desanime na primeira vez que não dá certo. Tente entender por que você não conseguiu manter aquela rotina, né? E trabalhe em cima daquilo, né? Para mudar e ver como você pode fazer ela funcionar. Então, essa é a grande questão. Mas a educação, para mim, ela não é feita apenas na escola, nem apenas em casa, né? As questões se complementam. Então, quando a gente entende que é preciso um estímulo dentro de casa, né, para que o aluno ele tenha um desempenho melhor, isso é fundamental. Então, os pais, a família precisa acolher, precisa estimular, precisa dizer o quanto é importante a educação, né, e as transformações que podem acontecer por ela, né, por meio dela. Mas aí a gente volta para as questões sociais, para a forma como tudo foi construído, e muitas vezes é complicado um pai, uma mãe que não teve acesso à educação, né, estimular isso. Ele estimula a criança, o adolescente a trabalhar porque precisa mesmo de mais dinheiro dentro de casa. E é complicado depois com a formação que se tem, né, fazer esse estímulo. Então a gente tem uma situação complexa, mas eu acho sim que é uma via de mão dupla, dentro das realidades de cada família, o quanto a gente puder estimular o acesso à educação, à formação dentro de casa, né, isso só vai fazer a criança, o adolescente, enfim, crescer mais e mais. Perfeito. Bate-papo bom, conversa boa com gente interessante. Passa rápido. A gente tem quase uma hora Já? nessa brincadeira, né? Mas por isso eu quero que você faça. Pois é, a gente tem quase uma hora, faltam 4 minutos para a gente completar uma hora. Para a gente encerrar, para a gente finalizar, Lilian, eu queria que você falasse de qual é a sua visão positiva, né? Porque a gente trouxe as realidades, a gente aqui no Maquiô, nós temos uma conversa franca e transparente com a gente, com quem está nos assistindo. Mas você, como uma pessoa super positiva que eu sei que é, né? Que sempre enxerga o lado bom das coisas, eu quero que você me diga como é que você acha, quais são os ganhos, né? Qual é o legado positivo, falando da educação ainda, que essa pandemia vai nos Eu trazer? acho que um dos grandes ganhos são as instituições de ensino e as pessoas. E não precisa ser do jeito que é. Ele pode ser muito mais simples, muito mais leve e muito mais rico. Esse é o momento ideal para se estimular a autonomia dos estudantes. Eles é preciso o professor, sim, o professor está ali para conduzir o processo, mas ele não é uma muleta, né? Ele é alguém mais experiente que está ali para contribuir com a formação. Então, ele orienta. E se o aluno vem e quer alçar outros voos, ele está ali para dizer que bacana, isso é bom, vá por aí. Então, o professor, ele é orientador, ele apresenta. Então, se todo mundo souber aproveitar bem esse momento, a gente pode ter um processo educacional muito mais rico. E sim, eu sou um entusiasta da educação
E eu respeito muito o espaço da sala de aula. A sala de aula, para mim, é um templo. Eu tenho um profundo amor pela sala de aula e a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque o que eu falo está entrando na vida ali de 30, 40 pessoas, cada uma vai replicar aquilo que eu falei. Então, se um entendeu aquela mensagem, eu já me sinto feliz. Então, eu acho que nós, educadores, temos uma missão muito importante e muito bonita, que é de transformar vidas por meio da educação. E quanto mais a gente conseguir passar essa mensagem, melhor. E esse momento é um momento muito rico e muito propício para isso. Que lindo. Obrigada, Lilian. Então é isso, minha gente. Agradeço a participação de vocês. Mais uma vez, Lilian, obrigada pela contribuição brilhante de sempre. O pessoal que participou. Eu acho que a gente conseguiu atender o que a gente se propôs a discutir, principalmente quais são os efeitos pós-pandemia na educação. E, logicamente, quando poderia deixar de ser ainda mais de uma pessoa como você, uma entusiasta nata, falar de positividade, né? Dos ganhos, de coisas boas. Afinal de contas, tudo Sim. tem ganho, né? Não há nada que a gente não ganhe alguma coisa, basta a gente enxergar. Aí o Helder continua uma docência vivo e respeito diariamente. Acredito que a pandemia vai deixar uma ferida para eventuais mudanças que Um sejam beijo, positivas. Helder. E Giovanna diz uma chuva de conhecimentos. Ah, minha filha, isso aí é uma chuva de O conhecimento Helder foi meu mesmo. aluno, é professor também. Um beijo para você. Então é isso, pessoal. Obrigada por estar assistindo. Só para deixar aqui para vocês que chegaram depois, não conseguiu pegar, vai ficar disponível por 24 horas no meu feed. E depois, daqui a 2 dias, vai para o meu canal no YouTube, tá? Essa live vai ficar disponível. Então, quem não pôde assistir, vai estar lá gravada para vocês poderem prestigiar mais uma vez, tá? Então é isso, Lilian. Obrigada. Antes que o Instagram nos derrube. Obrigada mais uma vez, gratidão. Um beijo para você e um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.